que tem o patrocínio da Vivere Clínica de Oncologia, da fonoaudióloga Josiane Mesquita, da Marian Goulart Dauas, médica oftalmologista, do Dr. Rodrigo Rei Farina e da própria doutora Jaima Ferrer Puentes, clínica geral, que está aqui conosco, né? Ela que patrocina o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Sempre tivemos bate-papos muito interessantes com a doutora e hoje ela nos traz um assunto que é muito conhecido e é um chatinho de um assunto para quem enfrenta esse problema, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Dani. Pode puxar o microfone pertinho, doutora, isso aí. Bom dia, Dani. Sim, hoje nós decidimos trazer um tema bem comum na população e que, na maioria das vezes, a população, o paciente, não presta muita atenção para essa doença. Muitas vezes chega em consulta o paciente falando, doutora, eu tenho uma gordurinha no fígado. Ou seja, a esteatose hepática é uma doença muito comum na população, a nível mundial, e claro que a população brasileira não escapa dessa doença, porque é uma doença. Esteatose hepática é um acúmulo de gordura no fígado e que ela tem variáveis causas que provocam essa gordura no fígado. Existe a doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, mas existe também por causas alcoólicas, por causa de medicamentos, por exemplo, que o paciente faça uso contínuo de glicocorticoides, que é prednisona, dexametasona, pacientes que precisam usar amiodarona por um tempo prolongado, uso contínuo, tamoxifeno, etc. Existem outras causas de acúmulo de gordura no fígado, por exemplo, como doenças como hepatites, por exemplo. Hepatite pode ser também uma das causas de acúmulo de gordura no fígado. Doenças autoimunes também pode causar também acúmulo de doenças no fígado. Então, esse acúmulo de doenças no fígado, que é gordurinha no fígado, como o paciente fala, não é simplesmente uma gordurinha no fígado, porque ela, ao longo do tempo, ela pode trazer consequências se ela não é tratada, se não é diagnosticada com o tempo. Então, essa gordura no fígado, a gente entendeu o que ela é, falamos sobre algumas causas, mas e como que a pessoa começa a perceber que ela pode estar com essa questão? Sim, Dani. Eu primeiro quero fazer rápido uma história para o paciente que me está escutando, o ouvinte que está escutando, ele consiga entender o porquê acontece essa gordura no fígado, porque muitas vezes o paciente entende que a gordura no fígado é somente de um paciente que é obeso. É verdade que tem maior chance de um paciente com obesidade desenvolver gordura no fígado. Tá? Mas o que acontece quando nós comemos alimentos ricos em carboidratos? Tá? O organismo precisa produzir bastante insulina para poder digerir esse carboidrato que a gente come. Só que, ao mesmo tempo, para poder manter a glicose em sangue. Só que, ao mesmo tempo que o organismo produz bastante insulina, essa produção de insulina em excesso, à medida que a gente come mais carboidrato, mais insulina o organismo precisa produzir. Então, um efeito secundário que tem essa produção de insulina por o organismo é a conversão desse carboidrato também em gordura. E aonde se acumula essa gordura principalmente? O sítio de acumulação de gordura é no fígado. Então, a alimentação tem a ver muito o tipo de carboidrato que a gente come e a quantidade que a gente come. Sintomas. Quando o paciente tem um acúmulo de gordura de uma forma leve, o paciente pode transitar com uma gordura no fígado assintomático. Já quando o acúmulo de gordura é de uma forma moderada, uma forma mais significativa, severa, começam os sintomas, como fraqueza, cansaço, dor abdominal na parte onde se situa o fígado. O paciente pode ter, inclusive, sensação de cansaço, cefaleia intensa. E quando aumenta mais esse grau de gordura, o paciente pode manifestar a pele amarelada, os exames vierem alterados, por exemplo, como as plaquetas podem vir baixas. O paciente pode vir também, às vezes, falando, doutora, eu tenho ferritina elevada. E a ferritina elevada pode nos estar traduzindo que o paciente está com gordura no fígado. Então, são muitos sinais que podem estar relacionados a essa gordura no fígado. Não só o que a gente imagina, assim. Exatamente. Mas a maioria da população, a gordura no fígado, ela, como transcorre de uma forma acumulativa e devagar, ela não manifesta sintomas. Quando ela vem a manifestar sintomas importantes, é porque a gordura no fígado já está em um grau de acumulação um pouco moderado e avançado.
E quando a pessoa tem esse diagnóstico, né, procura o médico especialista nisso, até mesmo é encaminhado, né, por um clínico geral, como que é feito esse diagnóstico, esse tratamento? Exato. Todo mundo sabe que a porta de entrada do paciente geralmente é pela atenção primária. Então, todos nós temos que estar prontos para receber esses casos que chegam a diário e que são muito comuns. E o diagnóstico de esteatose hepática, a gente faz pelo exame físico, que a gente faz o exame físico, mas mais ainda pelos exames de imagem, tá? Exames de imagem como ultrassonografia ou como uma ressonância magnética, no caso do que o paciente seja muito obeso, pode nos falar sobre uma esteatose hepática. Tá? Agora, em que pacientes a gente precisa fazer esse rastreamento? Todo mundo que chega em consulta, eu preciso fazer um ultrassom abdominal para ver se tu tem gordura no fígado? Não. Existem pacientes que têm condições de risco que a gente precisa rastrear essa doença, já que ela é muito silenciosa. Tá? E que se não é tratada e diagnosticada a tempo, a gente pode se enfrentar com um paciente com uma fibrose ou com uma cirrose ou com um câncer hepatocelular, por não ser tratada e diagnosticada com tempo, porque tem tratamento. E então, quais são os pacientes? Por exemplo, pacientes que sejam obesos, os pacientes que tenham um síndrome metabólico diagnosticado, pacientes que sejam pré-diabéticos, os pacientes diabéticos são candidatos a rastreamento da doença de gordura no fígado. Então, todos estes pacientes, se tiverem essas doenças, eles precisam obrigatoriamente ter que ser feito o rastreamento da doença de gordura no fígado. Ouvindo toda essa explicação, doutora, eu imagino que o tratamento também deve ter muito a ver com o estilo de vida e alimentação. Exato, sim. Quando a gente tem esse tipo de paciente que a gente solicita, então, os exames, a gente tem uma fórmula, um screening, vamos a falar, para nós ver se o paciente tem risco, esse paciente tem risco de ter gordura no fígado. A gente vai ver se essa gordura que está presente no fígado já, por exemplo, por ultrassom, por ressonância magnética, já está no grau de fibrose, já está deixando esse fígado rígido. Tá? E então a gente faz um screening. É uma fórmula fácil, fazemos exames de sangue, procurando as enzimas hepáticas e com o resultado de plaqueta, junto com o paciente, eu acostumo a fazer o cálculo frente a ele para que ele veja. E então, eu converso com o paciente e falo, se esse cálculo dá para nós menos de 1,3, você vai continuar, tem gordura no fígado, ok? A gente vai fazer o acompanhamento na base. Agora, se esse cálculo vier entre 1,3 e 2,67, já o risco de você ter fibrose no fígado está um pouco mais elevado. A gente tem que partir, então, para um exame que também não é invasivo, que se chama elastografia hepática guiada por ultrassom ou por ressonância magnética. É um ultrassom. E aí nos fala se esse paciente tem o fígado já rígido, tá? Querendo evoluir para uma cirrose. E se esse exame, essa fórmula que eu faço com o paciente vier acima de 2,67, já aí sim temos que encaminhar para o hepatologista direto, porque o risco de ter já fibrose importante, até cirrose, é considerada. Então, já são casos mais graves. Já são casos mais graves. E nesses casos que você falou, que fica nesse acompanhamento, né? O objetivo é a pessoa tentar eliminar essa gordura? Tem como eliminar? Tem tratamento. É por isso a importância de fazer um rastreamento adequado em um momento certo e um diagnóstico adequado no momento certo e tratar. O tratamento de esteatose hepática gordurosa não associada ao alcoolismo, tá? É a perda de peso, baseada na perda de peso. Perder de um 5 a um 10% do peso do paciente, ele garante que esse paciente vai perder a gordura que está em excesso no fígado. Tá? E como a gente consegue essa perda de peso? Claro, eu falo muito para os pacientes e quando às vezes eu palestro, e eu entro com uma analogia. Dani, se eu te dou a escolher a você, tem duas escolhas. Você precisa escolher entre ir a passar férias no mar Mediterrâneo, nas praias do mar Mediterrâneo, para lá, para a Europa, ou você prefere ficar um final de semana com a família e amigos italianos comendo um rico churrasco, um gostoso churrasco. Que você escolheria? Difícil? Mas você precisa escolher. Preciso escolher? Sim. Olha, nunca fui para o Mediterrâneo, assim. Acho que eu iria escolher conhecer esse lugar novo. Tá. Então, a maioria dos pacientes, como não conhecem e não gostam de experimentar, eles vão pelo que eles conhecem. Eu prefiro o meu churrasco. Vai no churrasco. E o italiano vai para o churrasco.
Não vai ir para a praia pegar sol ali e perder o churrasco. Então, quando eu converso com eles e eu explico tudo o que está acontecendo em seu exame, em seus laboratórios, e eu diagnostico a esteatose hepática, eu converso para eles que está estudado que a dieta do mar Mediterrâneo é a dieta que mais resultado nos trouxe com respeito à melhora da gordura no fígado. A dieta do mar Mediterrâneo é aquela alimentação rica em legumes, em verduras, em grãos e peixes. O peixe, os frutos do mar, tá? Claro que todo é feito de forma saudável. Uhum. E não precisamos trocar a gordura saturada, que neste caso o rico churrasco, a massa, os biscoitos do mercado, por aquela gordura que ela já é uma gordura mais saudável, pelos óleos vegetais. Claro que tudo com moderação. Olha que interessante, doutora. Ontem a gente recebeu aqui o doutor Fernando Rangetti, que ele é otorrinolaringologista, e estávamos falando sobre vitaminas, né? E como a gente pode encontrá-las nos alimentos, né? E ele falou, vê como que a natureza é perfeita. O corpo humano pode encontrar, muitas vezes, não digo a cura, mas chegar na cura de uma forma mais fácil de algumas questões com os alimentos que são vindos da natureza. E esse é o caso também da gordura no Da fígado. gordura no fígado. A maioria das doenças, a raiz, a causa, inicia na alimentação, nos hábitos e modos de estilo de vida. E graças a Deus que a gordura no fígado tem esse tratamento, que é a alimentação saudável. E tem, assim, uma questão, é mais homens, mais mulheres, uma faixa etária que é a média de acontecer mais isso da gordura no fígado ou não? A gordura no fígado, geralmente, ela acontece, o metabolismo da mulher é um pouco mais devagar, mas também isso tem a ver com o sedentarismo, os hábitos de vida da mulher, mas a gente se depara mais com pacientes masculinos com gordura no fígado do que mulheres, mas ela não engana-se aquele que pensa que porque você é uma pessoa magra, você pode fugir dessa doença. Também pode ser atingida. Claro, a pessoa com obesidade tem mais risco de ter a doença. Mas ela não precisa respeitar uma idade, um sexo, inclusive macios hábitos e estilos de vida. Muito interessante. Acho que conseguimos, né, doutora, explicar um pouquinho mais sobre a gordura no fígado, dar essas orientações e, resumindo, né, sempre é importante procurar o profissional. Sempre. E falando em procurar o profissional, a gente sempre salienta, né, a doutora Jaima, que nossa parceira aqui no quadro Saúde e Bem-Estar está atendendo, então, no prédio verde ao lado do hospital. Segue no atendimento Sim, por lá, por doutora? enquanto, sim. Por enquanto, por lá, em breve teremos novidades, então, Se também. Deus quiser. Com a doutora Jaima Ferrer Puentes, que atua aqui em Veranópolis, médica clínica geral, com a sua especialidade na endocrinologia. Exato. A gente agradece muito a tua vinda aqui, doutora. Um excelente final de semana. Obrigada, Dani. Então, encerramos assim o quadro Saúde e Bem-Estar. Falamos sobre gordura no fígado com a doutora Jaima Ferrer Puentes. Agora, 10 horas 26 minutos, 18 graus a temperatura. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está na